Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre média e desvio padrão, mas como medidas de retorno e risco esperados. Espero que você aproveite bem essa aula. É legal a gente começar fazendo uma diferenciação entre rentabilidade observada e rentabilidade esperada. A rentabilidade observada é aquela histórica. Normalmente a gente tem uma série de dados, sei lá, 6 meses, e a gente calcula a média de retorno durante esses 6 meses, retorno de um fundo de investimento, por exemplo, e portanto a gente tem lá a rentabilidade observada nos últimos 6 meses. Lembra que a média, ela substitui uma amostra, então é como se a gente pegasse aquele fundo e dissesse o seguinte: em média, aquele fundo teve um retorno de, sei lá, 1,5% ao mês. Legal? Já a rentabilidade esperada é a rentabilidade que a gente espera para o futuro daquele fundo, por exemplo. Perceba que é muito comum a gente olhar para a rentabilidade observada e projetar que isso vá se repetir no futuro. Então é aí que a gente faz uma ponte entre a rentabilidade observada e a esperada. Vamos pegar um exemplo para ficar claro isso aí. Olha só, tem um fundo lá, 6 meses de performance do fundo é o que a gente está avaliando, e a gente percebe que tem esses dados lá. Então, no primeiro mês, 1% de retorno, no segundo, menos 1,5%, então retorno negativo no segundo mês, no terceiro mês, 2,5%, no quarto, 3,20%, e assim vai até o sexto mês. Legal? Então a gente tem uma série de dados dos últimos 6 meses do fundo 1. Quando a gente calcular a média desse fundo 1, a gente vai chegar em 0,70. Você lembra como é que faz a média lá na HP? Vamos fazer junto aí? Então vamos comigo, vamos lá. Então primeira coisa, zero os registradores, FCLX, zeramos tudo e aí a gente sai colocando os dados. Lembra, coloca lá 1, somatório mais, já vai aparecer o número 1, que é o primeiro dado, coloca 1,5, 1.5, CHS para mudar o sinal, somatório mais, aparece aí na sua tela o numerinho 2, coloca 2.5, somatório mais, aparece na sua tela o 3, coloca lá 3.20, somatório mais, aparece o número 4, que é o quarto dado, coloca lá 2, CHS para mudar o sinal, somatório mais, aparece o número 5 na sua tela, coloca lá 1.0, né, 1, somatório mais, vai aparecer o número 6 na sua tela. Então nós colocamos os dados de retorno dos últimos 6 meses desse fundo. Lembra que para chamar a média, você vai procurar aquela teclinha lá que é o X barrinha na frente, né? Então você vai lá, busca lá o G, X barrinha, e você vai chegar no 0,70%. Por que eu estou insistindo em fazer novamente, pessoal? Porque vocês têm que pegar a prática nesse treco é isso. Daí tem que ir no sangue, né? Com tranquilidade para quando precisar fazer, você fazer rapidamente. Então chegamos lá a uma média de 0,70. Isso quer dizer que na média esse fundo retornou 0,70% ao mês. Bem legal, né? Como é que você calculava o desvio padrão? Vai lá no G, Szinho, quando você fizer GSzinho, você vai chegar no 2,09. Esse foi o desvio padrão do fundo 1 nos últimos 6 meses. Legal, muito bom. Eu queria comparar o fundo 1 com o fundo 2, que está aparecendo aí na tela. Então agora é com você. Eu vou ficar aqui parado, congelado, esperando você fazer a mesma coisa com o fundo 2. Vai lá. Fez aí? Eu insisto que você faça para você ganhar agilidade, já ficar no sangue isso, saber fazer direitinho a média e o desvio. Se você fez tudo certinho, você chegou a uma média de 1,40. Isso quer dizer que o retorno mensal nos últimos 6 meses, na média, foi 1,40. E você deve ter chegado num desvio padrão de 4,18. Esse 4,18 mostra como estiveram dispersos os dados em relação à média nos últimos 6 meses. Então vamos comparar o fundo 1 com o fundo 2. Bom, o fundo 2 teve um retorno bem melhor, o fundo 1 teve 0,70, o fundo 2 teve 1,40, ou seja, o investidor está mais feliz. Por outro lado, o fundo 2 tem um risco maior. Porque se o desvio padrão foi 4,18 e do fundo 1 foi 2,09, isso quer dizer que os dados de retorno mensalmente eles ficaram mais dispersos em relação à média, quando a gente compara com o fundo 1. Legal? Então, qual que é, em suma, né? Qual que é a interpretação? Que o fundo 2 obteve melhor retorno com maior risco também. Ou seja, o desvio padrão histórico
ele é uma medida de risco também para o futuro, porque a gente imagina o seguinte, se nos últimos 6 meses os dados ficaram mais dispersos em relação à média, é mais difícil a gente prever o que vai acontecer lá na frente, tá certo? Porque existe uma dispersão maior de dados. Em alguns meses o fundo dá um retorno muito bom, em outros meses o fundo dá um retorno mais para baixo em relação ao primeiro fundo, né? Então, olha só, na média ele andou melhor, mas também a gente teve pontos aí de dispersão muito maior que o fundo 1. Bottom line, né? Empacotando tudo isso, o que você precisa saber? Primeiro, que a medida de rentabilidade passada, ela é uma medida de retorno esperado, né? Não quer dizer que vai sempre ser uma boa medida, mas ela é utilizada como uma medida de retorno esperado. E segundo, o desvio padrão da série histórica nos dá uma medida de risco para o futuro também. Então esse desvio padrão, ele mostra qual deverá ser o risco desses fundos aí nos próximos meses. Espero que você tenha entendido legal, valeu, fica conosco.